Extrair o potencial completo de cada colaborador do time de vendas enquanto trabalha maneiras de diminuir a rotatividade é realmente um verdadeiro desafio, né? Quais são os métodos, será que os grandes líderes e líderes utilizam para motivar e orientar equipes e mantê-las performando? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inside the Sales, podcast que aborda os principais desafios e experiências de Inside Sales. Eu sou o Rafael Alexandre, apresentador e partner aqui na Inside, e hoje eu estou muito feliz em receber a Mônica Bruel, Sales Manager na RD Station, e a gente vai falar bastante sobre liderança em vendas, que é um tema que eu sei que ela ama de paixão, até porque a gente já trabalhou juntos. Moni, prazer te receber aqui, estou super feliz. Bem-vinda. Obrigada, Rafa. Eu amei o convite, adoro bater papo contigo, né? Sempre. E quando tu me falou desse podcast com esse assunto, eu falei, é o assunto que eu posso ficar horas falando. Tu vai ter que me parar aqui no final do podcast, que senão vai virar uma série. Não, Mas fica obrigada, tranquilo. obrigada pelo convite. Bom, te apresenta um pouquinho para o pessoal, né? Para quem não te conhece, quem que é a Mônica Bruel, quem é do Uhum. ecossistema aqui de Floripa já conhece bem que você está há um tempo nessa brincadeira de liderança, né? Ai, sim, acho que eu já estou trabalhando como líder de equipes, acho que desde o início quase da minha carreira, porque pessoas sempre foi uma paixão, assim, para mim, então desde o meu primeiro estágio, quando eu tinha 17 anos, fui recepcionista de uma academia de ginástica, e aí já montei uma academia de esportes radicais dentro, fiz um projeto, chamei 5 professores para coordenar ali uma equipe, levar os alunos, então essa paixão por unir equipes, profissionais competentes, né, habilidades diferentes para compor um grupo e levar um objetivo comum aí desde os 17 anos eu já era gestora e não sabia, né? Então, fiz minha carreira muito nisso, trabalhei com consultoria de marketing e vendas por um tempo, e depois fiz uma carreira mais internacional, morei alguns anos fora, fui gestora de equipes de marketing e vendas, porque para mim isso é uma equipe única, né? Eu ainda acho, Rafa, difícil quando a gente tem essa separação de ter um gestor para marketing, outro gestor para vendas, para mim ainda é um mesmo universo, né? E de Uhum. 2019 para cá eu entrei no mundo SaaS. Então aqui Floripa, né, como capital brasileira, que é a Ilha do Silício, né, a gente tem muita empresa boa, a RD sendo uma delas, no qual eu tive o prazer de te conhecer, né, e aí desde então a gente vem traçando e seguindo, né, a carreira um do outro juntos. Mas hoje estou como líder de vendas na RD Station, então estou mais específica nesse mercado e trabalhando aí nessa área de SaaS. Bom demais, Moni. Bom, vamos começar o papo então, trazendo um tema mais amplo de qual que é o papel do gestor ou da gestora comercial hoje nas empresas. Você até citou essa questão de difícil separar marketing e vendas, mas na essência, qual que é o principal papel para ti dessa posição? Tá, eu fiquei pensando, assim, um pouco agora sobre essa pergunta, Rafa, para mim não existe um papel, existem vários, tá? Mas se a Uhum. gente tivesse que definir em uma frase, teve uma vez que eu escutei até de um feedback de uma liderada, que ela falou: "Ai, Moto, é como se fosse uma estrela guia para mim". E isso me marcou. Então eu acho que o gestor ou a gestora, seja comercial ou outro departamento, mas eu vou focar um pouquinho mais aqui em gestão de vendas, é ser uma estrela guia, literalmente, para o time, né? Então, o gestor, ele, no geral, tu é um gestor não só de pessoas, mas de recursos. Entre esses recursos, tu tem desde informações, então tu tem que saber o que tu recebe, às vezes, de informação do time executivo, de uma vice-presidência, de outros departamentos, que são relevantes para que o teu time de vendas saiba para poder executar bem a operação deles. Seja de roadmap de produto, futuras novidades que a empresa vai ter, então tu tem que gerir informações, gerir pessoas, recursos, desde tecnologia, equipamento para o pessoal trabalhar, até ferramentas. Será que o meu time tem o CRM adequado, uma ferramenta de prospecção adequada? Então, toda essa gestão de recursos, ela é muito associada a uma gestão de informação, que junto todas as pessoas do teu time vão te olhar como uma estrela guia, para onde que eu vou, que ferramenta eu uso, que meta que eu sigo, qual que é a minha prioridade, qual que é o meu foco. Então, bem ou mal, o gestor ele tem que estar à frente de todas essas áreas e ser esse ponto guia, né, para o time poder saber, eu sei que se eu falar com a Mônica, ela vai me orientar qual que é o foco da semana, do dia, a prioridade do mês, e principalmente o
porquê. Então, o gestor comercial, ele tem que ser essa estrela guia nesse quesito de transparência também, para ganhar essa confiança do time, né? Eu fico imaginando que é tipo um malabarista, né? Que você tem milhões de coisas para fazer ao mesmo tempo e não pode deixar nada cair ali quebrado. É um, Sim, é por isso você, que eu digo que marketing e vendas vêm junto, né, Rafa? Porque Sim. o gestor comercial, mesmo que ele seja líder direto apenas de uma equipe de vendedores ou account executives, ele tem que saber quais são os recursos que ele está recebendo de marketing ou de prospecção outbound via um time de SDR e passar esses alinhamentos para o time de, inclusive, informações, né? Isso é o que temos, como trabalhamos com o que temos, está Uhum. dentro do que a gente entende no nosso funil, com as nossas taxas de conversão para chegar no nosso objetivo, a nossa meta comercial, ou a gente vai ter que buscar por conta própria, fora, ou com outros departamentos. Então, essa definição de informação e recursos, ela é muito associada a traçar planos de ação, junto com os Uhum. ICs. Então, por isso que eu sempre digo, né, marketing e vendas andam juntos, mesmo que tenham lideranças diferentes, essas lideranças têm que estar, né, conversando para trazer essas informações para a equipe de vendas, como você falou, né, malabarista ali, né. ICs, no caso, então, colaboradores individuais, né? Eu gosto de trazer, porque a gente acaba falando vários termos em inglês, né, Moni? Às vezes os nossos ouvintes nunca escutaram, até porque é mais comum no Uhum. nosso mercado de SaaS, né, esses termos. Mas deixa eu já pegar um gancho que você falou. Um dos principais desafios, talvez, desses malabares aí que a gente citou, mais complexos que eu escuto aqui na Inside, é sobre contratação. Uhum. Então, não sei se você tem alguma dica infalível, você que fez bastante, participou de bastante processo de hiring e de contratação. O que que tu costuma levar como norte quando você vai contratar pessoas para o seu time, Moni? É excelente pergunta, Rafa, porque eu acho que dentro desse papel do gestor de ser uma estrela guia, tu pode ser o melhor gestor do mundo, que se tua equipe não estiver alinhada com os teus princípios e valores pessoais, eu não digo os da empresa, né? Não vai funcionar. E isso começa na contratação. Então, para mim, um bom papel de um gestor já começa na contratação, porque tu pode ter as melhores ferramentas, as melhores informações, a melhor das boas intenções. Se a gente contratar errado, vai ser muito difícil da gente fazer acontecer, né? Então, o gestor ele tem que estar sempre à frente disso, né? De como que eu atinjo a minha meta, com que pessoas e quais são as características, habilidades e competências dessas pessoas para eu atingir a minha meta. Então, para a dica de contratação, eu já começaria por aí. O gestor tem Uhum. que entender muito bem como que é a operação para saber as habilidades e competências. Então, por exemplo, as habilidades e competências de um time de vendas numa empresa onde a venda tem um ticket médio baixo e é uma venda transacional com um volume muito grande, seja um volume de oportunidades ou um volume de conversão em vendas, é diferente das habilidades e competências de um time de vendas, de um ticket mais enterprise, com um ciclo mais longo, uma venda mais complexa. Então, a gente não pode dizer que fulano ou fulana é um bom vendedor. Depende da empresa, depende do produto, depende da técnica. Então, para a contratação funcionar, o gestor tem que primeiramente entender muito bem quais são as habilidades e competências dos vendedores top performer daquela operação, para daí Uhum. mapear nos candidatos se eles têm experiência prévia, né, ou não, e nível de maturidade. Mas para mim, toda a parte técnica ela é treinável. Por mais que alguns vendedores tenham um talento nato, e tem gente que já nasceu vendendo, né? Já tá ali desde eu sou uma dessas. Eu criança já estava vendendo o que me desse, eu adorava vender. Mas habilidades técnicas a gente treina. Algumas pessoas podem demorar um pouco mais, mas eventualmente aprendem. Agora, princípios, caráteres e valores, para mim, ou a Mas, pessoa tem ou ela não tem. é. Então, quando eu busco entrevistar as pessoas, tem uma pergunta que eu sempre faço, que é a minha dica infalível. Eu aprendi que se eu peço para as pessoas me contarem um pouquinho delas ou quais são as qualidades delas, elas têm muita dificuldade de falar bem de si e trazem coisas muito superficiais. Eu sou Uhum. organizada, eu sou pontual, enfim. Então eu faço a seguinte pergunta, eu digo, pensa em alguém que você admira e me conta por que que você admira essa pessoa. As pessoas normalmente pensam no pai, na mãe, na avó e falam, poxa, essa pessoa é batalhadora, essa pessoa me ensinou pelo exemplo. Aí eu falo, poxa, bate com os meus valores. Agora tem Uhum. gente que na entrevista fala, eu admiro aquele meu tio porque ele ganhou na loteria, tem a vida fácil, não precisa trabalhar. Eu digo, opa, não vai fechar aqui com o time. Legal. Então, acho que são maneiras, assim, de na entrevista a gente mapear de algumas formas um pouco mais sutis e discretas se os princípios e valores dessa pessoa batem com os teus, né? Legal, ótima dica. Então, mudar um pouco o viés da pergunta, né? Não perguntar sobre a pessoa, senão sobre outra pessoa para ver como ela fala
porque daí talvez você tira um pouco da pressão também do julgamento, né? Do auto-julgamento. Sim. Tu é uma pessoa que eu lembro, Rafa, quando a gente conversou, tu pensou numa pessoa da tua família, que eu já admiro, quando alguém pensa em familiar eu já gosto, Eu né, já devo me ter falado dá meu tio ou meu pai, né? Um dos do teu dois. tio. Sim. E que tu aprendeu muito com ele, e tu é uma pessoa que até hoje tu gosta de aprender e tu gosta de ensinar. Então, quando alguém te traz algo sobre um terceiro, me diz Uhum. duas coisas sobre a pessoa. Ou ela é assim, ou ela gostaria de ser assim. E para a Legal. contratação funcionar, não adianta apenas aquela pessoa bater com os meus princípios e valores, ela tem que bater com as outras pessoas do meu time. Então, por exemplo, se eu tenho ali um time inteiro que gosta de compartilhar, né? A gente que já trabalhou junto viveu essa experiência, né? De pessoas, poxa, eu fiz essa boa prática, deu certo, eu vou proativamente compartilhar com meu colega. Sem esperar meu gestor me pedir, né? E aí tu Sim. mapeia numa entrevista que a pessoa admira, um tio, como foi o teu caso, com quem aprendeu muito, eu já falo, opa, essa pessoa tem os mesmos princípios e valores do time, vai gostar de fazer compartilhamento e não vai ser um lobo solitário, porque nenhum time de vendas vive daquele único vendedor que estoura a meta todo mês, mas não Uhum. compartilha com o resto do time os seus aprendizados. E a Uhum. outra coisa boa de mapear a entrevista, isso eu aprendi com o Rodrigo Pinto na RD. A gente teve uma vez um candidato que passou por todo mundo, TM, RH, coordenadores, gestores. Chegou nele, ele era diretor de vendas da RD na época e não passou. Eu fiquei muito curiosa. Eu falei, Rô, vem cá, o que que tu viu que eu não vi? E ele falou que ele faz a seguinte pergunta: me conta um momento que você falhou na sua carreira. Dependendo da falha que a pessoa traz na entrevista, ele já sabe mapear se é uma pessoa com uma experiência um pouco mais júnior ou mais madura. Mas ele fala: olha, errar todo mundo erra. A pergunta seguinte que importa: o que você aprendeu desse erro? E Sim. ele falou que esse candidato especificamente falou: eu nunca errei. Uma pessoa de mais de 30 anos. Ele falou: ah, vai ser uma pessoa que tem a probabilidade de ser um pouco mais Uhum. arrogante ou não aceitar feedback. Então, assim, são perguntas um pouco mais desconstruídas daquele padrão de questionário ali de contratação, mas que a gente mapeia isso que eu te falei, é princípio, caráter e valores. Então, quando eu vejo que a pessoa é batalhadora, gosta de compartilhar, admira a família, eu já vejo, poxa, vai ser uma pessoa com espírito de equipe, que vai se dar bem, que vai aceitar feedback. E aí a gente acertando na contratação, o resto a gente consegue ajudar aí com treinamento, né? Bom, para você que está ouvindo esse podcast e não sabe, a Moni já foi minha líder, né? Então agora eu estou sabendo todas as artimanhas que ela usava. Ai, show Uhum. demais. Não, mas essas perguntas são super importantes, né? Eu sempre trago aqui conteúdos relacionados à importância da gente formular perguntas, e na entrevista não é diferente, né? Na entrevista, na simulação, etc. Quando a gente está num processo seletivo, cada pergunta é uma chance de conhecer melhor a pessoa, né? O que está por trás daquela, enfim, daquela imagem que a pessoa está projetando naquele momento, que a gente sabe que assim, a gente sempre projeta uma imagem, né? Principalmente numa entrevista, né? A gente já vai Uhum. preparado para isso. Ô, Moni, mas Hum. falando sobre nesse tema de conversas, né, importantes e tal, o one-on-one é uma das ferramentas, né, mais faladas aí em liderança. Como é que você, assim, primeiro, tu considera isso importante ou não, né, essa rotina de one-on-one? E se você considera importante, como a gente consegue implementar uma boa rotina numa operação de inside sales? Ah, eu acho excelente e fundamental fazer one-on-ones. Eu acho que eu já passei por empresas que trabalhava que eram fábricas, uma inclusive eu fiquei 8 anos, que não tinha cultura de one-on-one, e quando eu entrei na RD, no mundo SaaS, eu vi que o one-on-one é uma coisa, uma boa prática do mundo SaaS, eu falei, gente, como eu fiquei tantos anos da minha vida sem isso? Porque aconteciam, mas eram de forma desestruturada, e hoje eu vejo todos os benefícios disso. E aí eu vou linkar a importância disso com a tua primeira pergunta, que é o papel do gestor. Por mais que a gente seja transparente, faça uma boa gestão de recursos, faça uma boa contratação, o gestor tem a obrigação de comunicar para a empresa ou dentro do time possíveis gaps e desafios encontrados no time para melhorar a operação, para ver o que mexe o ponteiro. E a gente só descobre isso em one-on-one, senão a gente arrisca ter falsos julgamentos ou ficar muito superficial. Então, a gente pode olhar todos os números que a gente quiser no sistema, num dashboard, mas nas one-on-ones é que a gente escuta o vendedor ou a vendedora nos dizer como é que está ali o dia a dia, a linha de frente, os desafios que está enfrentando, seja no aspecto profissional ou no pessoal também. Então, quando eu digo, né, que o gestor ali é uma estrela guia, eu sempre digo que eu sou muito
paternal na minha maneira de liderar, né? Tu conhece, Rafa? Mas Sim. se a pessoa não está bem porque ela está passando por uma situação de vida difícil, às vezes está algum familiar doente, essa pessoa não pode ter a mesma performance que a gente esperaria de uma pessoa que está com a vida, graças a Deus, tudo bem, né? Não está tendo nenhuma dificuldade. Então, nas one-on-ones, e aí entrando já nas boas práticas das rotinas, se a gente, como líder, tem uma relação de transparência com as pessoas, e isso eu já mapeio desde a primeira one-on-one, um acordo mútuo de transparência e confidencialidade, a gente Uhum. consegue mapear desde esses aspectos e poder, às vezes, ser um ombro para a pessoa conversar, desabafar, e isso é Uhum. equilíbrio entre pessoal e profissional, isso é inteligência emocional, é um ambiente seguro, faz com que todo o resto também vá fluir naturalmente. Então, isso não difere muito, né? Mas vendas especificamente costuma ter uma pressão muito maior que outras áreas e metas, às vezes diárias, né? No caso, às vezes, de um pré-vendas com levantamento de OP, às vezes semanais, mensais ou trimestrais em casos de vendedor, né? Então, nas one-on-ones, o líder consegue mapear como é que está a pessoa, como é que está o time, como é que está a meta, e mapear o que que pode ser o gap para mexer o ponteiro, ou seja, estamos com um problema de levantamento de oportunidades? Será que a gente consegue falar com o marketing para fazer uma campanha e gerar mais lead? Ou oportunidade a gente tem, mas o vendedor está com dificuldade de converter e avançar essa oportunidade no funil por alguma habilidade e competência que o vendedor tenha que desenvolver em rapport, briefing, avaliação do cliente. Ou, não, a gente está vendo aqui no Dash que a gente tem oportunidade, elas estão avançando, mas não estão fechando. É uma habilidade do vendedor, né, de competência de negociação e fechamento, ou é uma questão com o nosso produto? Porque o Uhum. preço do nosso produto está fora de mercado, ou as features, né, acho que em inglês a palavra, estão aquém do que o cliente precisa para executar o seu projeto. Então, nessas one-on-ones é a chance que o gestor tem de entender esses pontos. Por isso que ela é legal ter com uma certa frequência. E a frequência, já entrando na rotina, depende da maturidade, da senioridade dos ICs. Então, Tá. um IC que está recém, um vendedor ou vendedora que está recém entrando na empresa, vai precisar de uma cadência, às vezes, semanal ou até diária no início, para entender Uhum. do produto, da operação, da meta. E às vezes uma pessoa mais sênior, que já está há anos na empresa, já vi muito vendedor e vendedora que levantou a mão e disse: não, eu prefiro quinzenal. Mas Uhum. tem que ter, eu acho que semanal ou quinzenal, para não perder justamente esse vínculo Sim. entre o gestor e o time, né? Legal. E, ô, mano, um desafio também comum é como a gente traça metas, né, e define essas metas. Cara, é uma das atividades talvez mais difíceis, né, porque envolve uma demanda da diretoria e da gestão da empresa um pouco mais top-down, assim, que a gente tem que seguir, mas ao mesmo tempo você tem uma meta quebrada e pessoal ali daquele teu liderado. Então, é um assunto super delicado em vendas meta. Como é que você lida com isso? Boas práticas de saber, primeiro, desenhar e como passar para o time essas metas. Uhum. Aqui na RD, por exemplo, Rafa, a gente tem um acordo bem de transparência com o time, né? E é comum o time me perguntar: acho que a minha meta de repente está alta, não entendi, como que foi calculado. Então, essas perguntas a gente sabe que surgem, né? Uhum. Aqui a gente calcula com base em uma série de números e KPIs. Então, a gente tem desde a meta que a empresa precisa para a operação ter sucesso, porque a gente sabe que a gente tem aqui receita e despesa, é uma conta simples que tem que bater. Bem ou mal, as empresas são privadas, visam lucro, então sim, existe uma expectativa, seja de um board de executivos ou às vezes de investidores na empresa, e a gente, como gestor, tem que tentar quebrar o que a empresa precisa atingir de meta com os recursos que a gente tem no time, por senioridade. Então, é esperado que um vendedor ou vendedora mais sênior entregue uma meta maior do que uma vendedora mais júnior, que tem menos experiência ou menos tempo de casa. Então, um dos critérios é o que a empresa precisa. O segundo critério é a senioridade do IC. E o terceiro são as taxas de conversão históricas e estatísticas do que é viável e factível fazer para não trazer uma meta também que não é real, só porque é o número que a empresa precisa, né? Então, aqui a gente costuma olhar, por exemplo, como a gente é uma empresa SaaS, e a minha área específica dentro da RD é venda via canais, a gente olha o que a gente chama de partner efficiency, que é a eficiência do canal de parceiro. Então, quantos por cento dos parceiros estão vendendo? E desses, qual que é o nosso ARPA, ou seja, a nossa média de ticket médio, né, da venda
média de desconto, ciclo de vendas e taxa de conversão de oportunidade para fechamento. E aí, com todos esses números em mãos, a gente entende o que que é viável e factível com base ao histórico e desce as metas para os Já times. tem um histórico também ajuda muito, né, Mãe? Quando a gente tem um histórico, né? Exato. Quando não tem o histórico, fica um pouco mais difícil, né? Eu já passei por situações aí de trabalhar em empresas onde a gente tem que abrir mercados, às vezes abrir mercados internacionais. Então, Uhum. a empresa normalmente tem uma expectativa do mínimo. Olha, o que que eu preciso minimamente para justificar abrir essa operação? Para o modelo ser viável, né? Exato, para o modelo ser viável. Então, a gente tem ali, a gente trabalha com o mínimo, o que que é o desejado, tanto do ponto de vista conservador como do ponto de vista otimista, e aí a gente tenta replicar aquilo com o time e vai mapeando se tem ajustes para fazer no time, na operação, em oportunidade, em produto, e aí já são operações diferentes, né? Então, quando a gente está entrando numa operação nova, num mercado novo, um produto novo que não tem histórico, a gente sempre parte disso, né? O que que é o mínimo para viabilizar a operação e qual que é o fluxo de caixa que a empresa está disposta a investir até aquela meta mínima começar a chegar, né? Então já é um cálculo um pouquinho mais complexo. Mano, uma boa prática que eu tenho visto em empresas maiores é você descolar a meta orçamentária da meta comercial, ou seja, você tem uma meta oficial da empresa, que é, por exemplo, que o corpo executivo, o board da empresa, digamos, aceita e assina como o mínimo ali que tem que acontecer. E aí, quando você joga isso para a operação, né? Por exemplo, você vai passar para o teu time essa meta, você tem uma gordura ali, você tem um extra quebrado. A RD também trabalha dessa forma? Ou vocês têm uma única meta? Como é que vocês gerenciam? Tá. Assim, da RD especificamente eu não vou abrir, porque eu acho que é um tema mais confidencial da empresa, mas eu posso te falar, Rafa, com base a várias empresas que eu já trabalhei, como que eu vejo que acontece na maioria dos casos, tá? Tá. A empresa ela tem essa meta mínima, que é a meta orçamentária, que é o que precisa para a operação se viabilizar, dado todos os custos, desde aquisição de cliente, ferramenta, equipe, salários, né? E a Uhum. meta que é descida para a equipe depende muito do que a gente chama de capacity em inglês, que é a capacidade do time. Então, Uhum. vamos dizer ficticiamente, tu precisa de 100 mil e tu tem 10 pessoas no time, todo mundo tivesse uma meta igualitária de 10 mil, só para fazer a conta fácil, né? A gente tem que contar como gestor o possível turnover, seja o desejado ou o indesejado. Então, se tu tem uma meta de 100 com 10 pessoas de 10 e uma pessoa é demitida ou pede demissão, a gente fica com um gap. Então, é comum e é uma prática de mercado a meta orçamentária ser diferente da meta comercial em função de possíveis Essa turnovers movimentação. dessa Uhum. movimentação. Então, às vezes, tem algum ajuste ali, e a gente consegue ver que, às vezes, um IC mais sênior pode entregar 11 ou 12, um IC em rampeamento, que está, né, na jornada de aprendizado, tem que entregar um pouco menos, mas normalmente isso é descido para o time, ao menos as empresas que eu sempre gostei de trabalhar com essa transparência, porque Uhum. quando o time entende a meta, como é calculado, o porquê, eles ficam mais engajados a entregar e entendem também aquela meta. E aí entra também que é muito raro a gente conseguir o que a gente chama de IC attainment, que é todos os vendedores e vendedoras do time atingindo 100% ou mais da meta. É comum a gente ver em times de venda uma pessoa atingindo 120, a outra 80, e aí na média a gente fica ali em 100. E o que a gente Uhum. tem que tentar, né, que eu acho que é o objetivo de todo gestor, é replicar o que que os teus vendedores de sucesso fazem para que mais pessoas do teu time atinjam 100. Mas é comum ter essa gordura, Rafa, por isso, porque pode existir um turnover, ou pode ser uma pessoa que saia de férias, ou tem um turnover, né, que a gente não imaginava, Os performances rampeamentos também, né? diferentes, né? Galera nova. Não, show, show. Exato. Legal, legal trazer esse quebra-cabeça para o pessoal ter como norte quando for fazer um planejamento, né? Uhum. Moni, falando sobre processo agora. Primeira pergunta, assim, é se tu realmente acha importante um gestor, um coordenador, gerente de vendas, entender de ponta a ponta o processo comercial, porque a gente tem visto muito no mercado posições de liderança de fora da empresa assumindo, Uhum. mas essas posições não têm necessariamente um histórico de venda nessa empresa. Tu considera isso importante? Não? Como tu vê isso, né? Essa relevância. Ah, eu acho que sim, Rafa. Eu mesma, quando eu entrei na RD, eu entrei na cadeira de vendedora. Eu já tinha sido gestora antes, mas quando eu entrei não tinha vaga, né, de gestão aberta. E para mim fez toda a diferença. Eu sinto que hoje eu sou uma líder melhor para o meu time por eu ter sentado na cadeira de vendedora e sentido o que eles sentem. Então,
quando tu está acostumado a escutar o que o teu cliente ou parceiro diz como objeção, qual que é o fluxo e ritmo de trabalho que tu tem que ter para chegar naquela meta, quão factível ou desafiadora ela tá, tu consegue guiar o teu time, seja em reuniões de time, one-on-ones, ou mesmo envolvendo outros departamentos, tu tem muito mais propriedade para falar e tu gera muito mais autoridade e credibilidade com o time. Gestores vindos de fora, não que eles sejam ruins, mas eles talvez tenham um tempo de rampeamento um pouco É maior. mais demorado. Uhum. Eu já vi agora dentro da RD mesmo, às vezes gestores que eram gestores de outras áreas vêm para vendas ou vice-versa, e é muito legal porque é muito rico o que traz de experiência, contexto e informação, mas tem que dedicar ali um tempo inicial para escutar a call, né, escutar a ligação, videoconferência, E hoje, até né, participar de algumas, né? Fazer algumas também, né? participar de algumas. Eu agora teve a RD Summit essa semana recente agora, né, fim de ano, e eu fiz questão de conversar com alguns parceiros e clientes ao vivo, porque eu acho que, por mais que eu já tenha sido vendedor e tenha vindo da operação, nesse caso, ao menos nessa job que eu tô hoje, a gente tem que estar sempre refrescando, porque se a gente ficar muito tempo longe da operação, então eu adoro quando chega um fim de mês, eu digo pro time, me coloca alguma call junto, deixa eu falar com o parceiro, porque eu acho que faz diferença sim, Rafa. Cada vez mais eu noto empresas de sucesso trazendo líderes de dentro da operação e promovendo alguém de vendas que quer virar líder, assim como também se promove para especialista, né? Aquela carreira em Y que a gente fala, né? Hoje em dia, virar líder é uma promoção, mas também tem a promoção dentro da própria carreira, né? Mas Uhum. são os líderes que têm mais sucesso porque o próprio time se engaja mais com essa liderança, sabendo que essa liderança sabe do que está falando. Não está ali simplesmente cobrando uma meta sem sentir na pele as dificuldades do time, né? Eu também concordo, eu acho super importante e é aquele negócio de empatia, você entende melhor também o teu time quando você já passou por aquela cadeira, né? E Uhum. só um parênteses, né, Moni? O RD É. Summit, inclusive, foi a razão pela qual eu e você estamos roucos aqui nessa Aham. call. E realmente Verdade. tá difícil falar essa semana, mas até semana que vem a voz volta aqui Eu 100%. juro que a nossa voz não é assim, gente, mas Vamos ver se a edição do podcast ajuda aí, Moni, porque, né? Mas, assim, então, dado que é importante entender esse processo, mesmo que você entenda e já tenha passado por essa cadeira, a gente sabe que tem uma dificuldade grande de repassar isso para os teus profissionais, né? A galera do teu time. Então, como é que você faz, Moni, para o teu time entender e realmente aplicar esse processo nos teus treinamentos aí? Uhum. Eu sempre parto do pressuposto, Rafa, que cada pessoa é única. Então, eu sempre digo, olha, eu fazia assim, não quer dizer que isso seja o jeito certo ou o jeito único de fazer. Então, eu gosto de trazer alguns exemplos, e aconteceu, acho que essa semana mesmo, eu trouxe, eu fazia gestão de um tipo de carteira que era diferente da pessoa que eu estava falando hoje. Então, é outro cenário, é outra realidade, cada segmentação de mercado, cada ticket, cada complexidade, né? E eu acredito que o melhor vendedor ou vendedora é quando a pessoa é ela mesma. A gente pode dar todos os treinamentos e técnicas de vendas padrão aí que existe de mercado e playbook, mas se a pessoa não for ela mesma, então tem pessoas que são mais matinais, pessoas mais noturnas, pessoas que são mais prolixas, pessoas que são mais objetivas. Então eu sempre digo, olha, isso era o meu jeito e para mim funcionava. A pessoa tem que encontrar o jeito dela. E aí eu acho que uma das grandes dificuldades dos gestores é isso, é tu ter essa individualidade de olhar para cada um de um jeito diferente e conduzir as one-on-ones com cada um diferente para que a pessoa encontre o seu melhor potencial. Por isso que eu digo que eu me associo com uma líder muito maternal. Eu tenho um filho só, mas eu conheço amigas minhas que vêm de famílias, sei lá, de 3 irmãos. Os três criados pelo mesmo pai, mesma mãe, mesma escola, e os três são extremamente diferentes um do outro. Tu, como mãe, tu vai amar todos os teus filhos iguais. Aquela filha que é a mais, né? E eu acho que com o time é assim. Então, tu vai ter personalidades diferentes no teu time e tu tem que encontrar o que é o ponto forte de cada um. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito muito em reforço positivo. Então, eu vejo, poxa, essa pessoa faz isso bem. Deixa eu elogiar ela aqui, porque eu acredito, né, pela experiência que eu tive, que isso faz com que a pessoa diz, não, deixa eu seguir esse caminho, por aqui eu tô indo bem. Claro que a gente tem que ter conversas desafiadoras e feedbacks mais difíceis, às vezes, de pontos de melhoria, mas muitos gestores de vendas especificamente só focam nas one-on-ones os pontos de melhoria. Onde é que estão os gaps? O que é que tem que melhorar? No processo de AVA, no processo de fechamento. E eu gosto de trazer isso. Puxa, tu é tão bom nisso. Quem sabe, então,
tu compartilha com o time esse quesito que tu é bom e a outra pessoa que é bom naquilo, ou outro também compartilha. Então aí eu já entro em outra rotina e prática que eu entendo que são as one-on-ones entre pares. A gente viveu muito isso, eu e tu na Duda, né, que a gente trabalhou juntos na RD e na Duda, né, Rafa? O Uhum. quanto que pessoas excelentes de áreas diferentes se complementavam por fazer one-on-ones, né, com frequência, inclusive, né? Então Sim. eu acredito muito, muito nisso, assim, sabe, Rafa, em desenvolver as pessoas através dos seus pontos fortes e na sua individualidade, independente do que eu fiz e deu certo para mim. Claro que tem algumas coisas que para mim é padrão. Tem coisas que eu digo, isso eu fiz, eu quero que todo mundo faça. E um exemplo é equilíbrio Relacionados entre ao pessoal e processo de profissional. vendas, às vezes, que não tem como fugir, né? Tem coisa que até faz sentido ser obrigatória, senão não dá para escalar, né? Senão você não tem como. Exato. Uhum. Exato. E para mim, uma dessas coisas é esse equilíbrio entre pessoal e profissional. Hoje mesmo eu tive uma one-on-one com uma vendedora que não é do meu time, mas ela também é mãe, e ela me contou que estava trabalhando 8, 9 da noite. Eu falei, gente, isso não vai render assim, porque não importa qual que seja a tua empresa, teu ciclo de vendas, a complexidade, se a gente começa a trabalhar 3 turnos, finais de semana, a gente entra num nível de esgotamento mental que a gente perde a criatividade e a energia. Então, tem Hum. coisas que eu sim playbook, digo, olha, eu sou a favor de fechar o computador ali em determinado horário e cuidar da vida pessoal, brigo com quem faz hora extra, e o Uhum. resto não, o resto é assim, tá dando certo? Tá fazendo as coisas de forma ética e alinhado com os valores da empresa? Beleza. Agora, quando uma pessoa não está performando, e principalmente não está performando há muitos meses, aí sim eu tento trazer um pouco mais do que eu fazia que dava certo, mas sem É um impor. pouco mais diretiva, né? Porque aí você Aí precisa sim. apelar também um pouco, né? Legal. É. Eu acho que eu vou conectar uma pergunta aqui que tem tudo a ver com essa questão e que, se eu te conheço bem, você vai gostar, que é essa Hum, diferença de líder e chefe, né? É bem diferente a gente, enfim, a gente tem visto aí que líder inspira, chefe manda e tem um monte de coisinha aí de Instagram comparando líder e chefe que vocês podem achar, mas o ponto é, para a gente ser mais líder, né? Que hum, tipo de hábitos ou o que que a gente pode promover no time para conseguir inspirar ao invés de só mandar, né? Que eu acho que, óbvio, uhum. mandar e ser diretivo às vezes é importante, mas quais são as práticas, mano, no teu dia a dia que você usa para inspirar o teu time hoje como líder? Ai, são várias, Rafa. Vou tentar trazer algumas aqui. Para mim, a pessoa ela vê a diferença entre o líder e o chefe se ela sente que aquela pessoa está junto com ela e que a meta é dela também. Então, por Uhum. exemplo, eu já tive experiência de ter tido chefes no passado que só cobravam uma meta, mas não ajudavam. Então, eu sou sempre disposta para o meu time, assim, independente do período do mês, a conversar sobre qualquer assunto, porque eu digo, a tua meta também é minha. Se tu não bater a tua, eu não bato a minha. Então, o time, ele entende que eu sou a principal interessada em ajudar eles a bater a meta deles. Então, e é diferente daquela pessoa que fica, não me importa o que tu tá fazendo, te vira, dá um jeito, tu tem que me entregar um número. Não, eu digo, ok, vamos conversar, o que que tá faltando, onde é que tá o teu desafio, né? Hoje Uhum. mesmo eu participei, hoje e ontem eu fiz 2 reuniões com 2 squads diferentes que a gente tem carteirizado aqui, para mapear entre os pares do mesmo squad quais são os desafios da operação, onde é que eu posso ajudar, escutar o time. Então eu acho que entrar junto e fazer com que eles sintam que eu tô ali, tô junto com eles. Isso eu acho que é um dos pontos principais. E uma das coisas que eu faço já na minha primeira one-on-one, que é a rotina para mim, eu falo para as pessoas assim: olha, vamos fazer um acordo mútuo aqui de transparência e confidencialidade. Se algum dia eu falar ou deixar de falar, fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, tu me traz. Não fica levando para os colegas, porque isso também a gente evita ali que alguma pessoa fique tóxica e, né, contamine o Sim. time. Assim como Uhum. eu também me comprometo. Então, se eu vejo qualquer pessoa do meu time aparentemente pisando na bola, eu não vou levar para o RH ou para cima, eu vou chamar a pessoa numa one-on-one e vou falar com ela. Por que que isso é bom, Rafa? Porque quando a pessoa está vendo um desafio que ela não está enxergando a meta, ela não vai ter medo de falar comigo. Então, o medo ou a ausência de medo diferencia um líder de um chefe. Ela pede ajuda antes do negócio acontecer, né? Ela pede ajuda antes de chegar no fim de mês. Ah, não entreguei minha meta e uma justificativa qualquer. Quando tu tem um chefe, tu tem medo de dizer que tu não está enxergando a meta e perder teu emprego. Quando tu tem um líder, tu tem total transparência e confiança que aquela pessoa vai te acolher e vai te ajudar a pensar juntos como chegar naquele número. Talvez não consiga, mas a pessoa vai te ajudar e vai ter um interesse genuíno em conversar. Então, para mim, essa ausência ou presença de medo
é uma das grandes diferenças, e isso é construído no dia a dia. Então, embora eu faça esse alinhamento na primeira one-on-one, isso é uma construção constante. Então, ao longo da jornada do vendedor, da vendedora, eles vão ter vários momentos de pressão. Vai ter vários meses que não vão bater meta, meses de alta, meses de baixa, e essa Uhum. construção ela é contínua, porque o líder ele tem que estar ali para elogiar quando dá certo, né? Não dá para, fez o teu mínimo, entregou a tua meta, isso era só tua obrigação, que é aquela coisa do chefe, né, que ele não elogia. Isso também tem que estar ali para segurar na mão e pegar junto, e tem que ser mútuo. Eu já vi líderes bons se tornarem chefe, porque não é mútuo da equipe. Às vezes a equipe suga muito do líder, porque quer que o líder dê, mas não dá de volta. E eu adoro, Rafa, quando eu entro numa one-on-one, a pessoa me pergunta, amor, como que eu posso te ajudar? Como é que tá o teu mês? Quais são os teus desafios? E isso é raríssimo, né, Rafa, da gente ver, seja em equipes de vendas ou outras. Então, bons líderes já se tornaram chefes, porque o líder também é uma pessoa, também se frustra, também tem desafios, né? Então, tem que ser mútuo para que a liderança seja contínua, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que legal essa construção e exige muita confiança, né? Eu vejo não sei se um receio de muitas lideranças até de não criar esse vínculo até por uma questão profissional de, se você precisa desligar a pessoa, né, vai ser mais difícil. Mas eu, particularmente, acho justamente o contrário. Quando você tem uma relação de líder-liderado e existe uma confiança, é também mais fácil desligar a pessoa. De novo, não é Uhum. que seja fácil desligar alguém, nunca é. Mas eu acho que ambos os lados entendem melhor, né, essa decisão. Eu já tive experiência também quando eu fui desligado e quando eu desliguei pessoas, quando existia um vínculo bacana de respeito, de líder liderado, é muito mais fácil a gente ter esse tipo de conversa difícil, né? Sim, até porque eu acho que esse tipo de relação e esse vínculo muitas vezes evita o desligamento. Eu já tive uma pessoa no meu time que, numa das empresas que eu passei, que ficou 6 meses seguidos sem performar. Como a gente tinha uma relação muito boa e de transparência, eu trouxe muito para mim, assim, eu falei, olha, tu não é só mais uma pessoa aqui dentro, tu não é só um número, não é porque tu não tá batendo meta que tu vai ser desligado. Será que eu, como líder, fiz tudo o que eu poderia fazer? Aí comecei a entrar em call junto, dar feedback, a pessoa virou, hoje em dia, ganha prêmio de melhor do mês, melhor do quarto, sabe? Muito legal Mas eu isso, né? acho que se eu não tivesse criado esse vínculo pessoal, da gente se falar dos nossos filhos, quando nossos filhos estavam no hospital, a gente compartilhava, já choramos junto até em estacionamento de shopping, assim. Eu falei, cara, esse vínculo, essa vulnerabilidade de saber que são dois seres humanos ali, que porque vendedor não é definido pelo número. Se ele bateu ou não bateu a meta, ele não é aquilo. Ele é um ser humano, ele é um pai, ele é uma mãe, ele é um filho de alguém, Sem dúvida. sabe? Então, quando tu cria esse vínculo pessoal, fica muito mais fácil de tu, como líder, dar o feedback. Quando é um feedback desafiador, uma conversa difícil, olha, tu tá realmente aqui errando nas tuas técnicas de contorno de objeção. Quando tu tem esse carinho por trás, pela minha experiência, a pessoa ela recebe como tu recebe de um amigo. Por isso que eu comparo com mãe, assim, às vezes as pessoas me disseram esse feedback esses dias na RD. Fala, amor, quando você falou que você era uma líder maternal, eu confundi como se você fosse ser uma avó. Isso me marcou, porque, por exemplo, eu como mãe, eu não deixo meu filho dormir sem escovar o dente. Então eu vou ali, eu mando que tem que escovar o dente, porque senão vai vir cárie. A avó não, a avó dá doce, deixa dormir, a avó pode tudo, né? Então, Boazinha, né? quando a gente tem esse carinho pela pessoa e a gente sabe por que que a pessoa está ali, por que que essa pessoa precisa desse emprego? Ela tem uma avó que ela sustenta, que mora em outro estado, que essa renda dela depende. Nossa, tu compra tanto mais a ideia, o objetivo, e eu me engajo muito mais como líder em ajudar quem eu tenho esse vínculo pessoal. Então, independente, né, de facilidade ou dificuldade de um eventual desligamento, acho que até no dia a dia de fazer a pessoa virar. Acho que me Até porque ajuda muito, ao menos para não mim. dá pra gente separar as coisas, né, mano? É utópico achar que a gente, não, trabalho ok, vida pessoal não vou. Esse É. tema, pelo menos, não me convence mais, assim. Cada vez mais a gente vem falando sobre isso, né? Da Uhum. importância de levar o contexto do todo. E por isso que esse equilíbrio entre pessoal e profissional é tão importante, porque na prática é a mesma coisa. Você só é uma pessoa, você não É. tem como se sei lá, botar um modo trabalho e depois voltar para casa e fingir que nada aconteceu. Não existe. Exato. Eu digo Mas, isso é que enfim. uma das coisas que eu mais admiro assim nas pessoas é quando a pessoa ela é ela mesma independente da situação. Então, tipo, Hum, eu sou com o meu time igual eu sou com a minha família, como eu sou com meus amigos, assim, eu não mudo de personalidade. Então, uhum, eu acho que o antigo ou atual chefe é muito isso, né? A pessoa ela parece que ela veste uma roupa de chefe, entra ali, cobra uma meta. E às vezes, no fundo, até aquela pessoa, durante o final de semana, ela é outra pessoa. Tu fala, meu Deus, outra nem pessoa. reconheço, assim. Sim.
Então, acho que É, não, acho que ser você mesmo, que é o que eu digo para os vendedores venderem, é a mesma coisa que eu digo para os líderes, assim, seja você mesmo, que segue o seu coração, acho que é sempre o conselho que eu dou. Eu lembro uhum, que uma vez uma líder de vendas estava trocando de empresa, ela ia virar líder de vendas numa outra empresa, e ela me perguntou, ai, Mo, que podcasts você escuta, que livros você lê, quem que você segue? Eu falei, eu sigo meu coração. Daí ela falou assim, nossa, você tirou um caminhão das minhas costas? Porque assim, eu adoro estudar, adoro ler e escutar, sim. mas na prática, no dia a dia, para mim a liderança é isso, é seguir o coração e E saber se que tu tá cria uma fazendo para os outros, pressão né? também por estudo, né? Enfim, aqui a gente está fugindo um pouco do tema de liderança, mas esses últimos, eu acho que 2 anos, assim, eu mudei um pouco a perspectiva de como eu encarava o estudo. Hum, Até pouco tempo atrás, para mim, estudo era uma necessidade, né? É sempre muito gostou, né? mas É. aí que tá. Eu gostava pelos motivos errados, né? Porque eu olhava estudo como uma necessidade. Se eu quero ter sucesso, eu preciso estudar, né? Eu preciso. E faz um tempo, Moni, eu comecei a gostar de estudar. Eu aprendi a gostar de estudar e demorou até isso acontecer. E, Uhum. cara, eu estou estudando muito mais do que eu estudava antes, e eu estou aprendendo muito mais Ah, rápido do que eu aprendia antes. Eu acho que que isso tem a amor. ver com qualquer hábito, né? Quando você encara um negócio, não porque você tem que fazer, mas é porque você realmente gosta de fazer aquilo, você vai aprender. Até porque, como você falou, liderança se aprende de várias formas, não só através de livros, podcasts. Você aprende fazendo, trocando, conversando, né? Vivendo, Uhum. vivenciando. Então, acho que é por aí. É. Ô, Mani, deixa eu te fazer uma pergunta aqui Hum. relacionada agora ao tamanho do desafio, porque como líder, a gente tem uma série de caixinhas aí, como a gente estava falando no começo do podcast. Cara, contratar, desenvolver estratégia, monitorar dado, motivar time, um monte de coisa. Quais dessas responsabilidades é a mais difícil e importante, na tua opinião, e por quê? Vixe, pergunta boa. Eu acho Eu pensei bem nessas perguntas. é, eu acho que o desenvolvimento contínuo, eu te diria essa, porque assim, eu amo recrutamento e seleção, assim, acho que eu já consegui, graças a Deus, hoje eu me sinto muito confortável com quem eu escolho, seja para contratar ou para fazer parte do meu ciclo de amigos, assim, até esses exemplos de perguntas que eu te dei, acho que eu consigo mapear bem isso, assim. Mas um dos grandes fatores de turnover em várias empresas é quando a pessoa declara que sente que não está mais se desenvolvendo. Então, assim, quando tu está numa empresa estruturada, que tu tem acesso ali aos números, hoje mesmo eu estava trabalhando com o meu gestor no nosso relatório mensal, então, assim, contratar, olhar números, tudo isso vai bem tranquilo, assim, mas que a pessoa constantemente se siga sentindo motivada e desenvolvida depois de 1 ano, 2, 3, 4, 5, é diferente. Isso para mim é um grande desafio, porque às vezes a Uhum. pessoa ela tem aquela curva, né? O primeiro ano parece que ela está fazendo uma pós-graduação ali, né? Principalmente no mundo de tecnologia, inside sales, é muita coisa para aprender. Então a pessoa vem naquela motivação. Depois ela atinge um platô aonde ela está, né, idealmente conseguindo bater meta com uma certa constância e recorrência. Vendedor e vendedora gosta de desafio, tem que estar sempre sendo desafiado. E a gente não vai ficar só aumentando a venda da pessoa, né? Aumentando a meta da pessoa, não é isso, né? Então, como que a gente faz com que a pessoa siga se sentindo desenvolvida após anos da empresa? Isso é um super Acho que isso é um grande desafio. desafio. Uhum. E como é que você faz? Eu mapeio assim, são várias formas assim, né? Mas Tá. eu gosto muito de fazer team building e dinâmicas de time para mapear. E aí tem uma que eu adoro que chama teia de atributos. Eu já fiz contigo quando a Ah, gente você estava no gosta time. disso aí, você gosta, é bem legal. Gosto. Aham. Gosto. Eu peço para o time mapear de 0 a 10 quais são as habilidades e competências que eles entendem que são necessárias para ser um vendedor ou vendedora de alta performance, e depois uma autoavaliação de 0 a 10 como que eles se autoavaliam. Por que que eu digo autoavaliação? Porque se eu for lá e disser, eu acho que tu tem que melhorar aqui, pode soar uma imposição e a própria pessoa pode não ver aquilo como relevante. Então, a pessoa tem que ver como relevante e querer se desenvolver naquele aspecto. E aí eu traço o plano de ação que eu sempre dou o ownership, que seria a autonomia da pessoa ser proativa, de buscar se desenvolver e me trazer o que ela está fazendo e buscando para se desenvolver naquilo. Seja conversa com pares, benchmarking com outras empresas, um eventual curso, ou mesmo no dia a dia, na prática ali, né? E eu gosto de fazer uma renovação de votos a cada 6 meses, pode ser, dependendo do ciclo da pessoa, se está recém-rampeada ou não, para sentir se a pessoa se desenvolveu naquilo ou não.
E a gente tem aqui, ao menos na RD, as performance reviews a cada quarter ou semestre, onde a gente tem conversas não apenas sobre a performance, mas também tour de carreira e próximos passos. E Isso às é vezes legal, né? surge, né, Rafa? Conectar essas duas coisas, né? Isso é Hã? super importante. Não conectar, aqui na Inside a gente também faz, e conectar essas duas coisas, esse Isso. desenvolvimento com a performance, com o futuro na empresa, remuneração, etc. Exato, porque assim, o desenvolvimento, ele sempre pode estar atrelado a job atual, porque assim, para tu fazer um próximo passo, tu tem que estar entregando bem onde tu estás, mas também às vezes a pessoa já está querendo olhar para frente, então seja na carreira em Y, um vendedor nível 1 e para nível 2, nível 3, nível 4, e, consequentemente vai ter uma meta e um salário proporcional ao que é esperado, né? Mas também às Uhum. vezes tem pessoas que querem trocar de área, trocar de tipo de função, por exemplo, de vendas para liderança. Então, tu mantém a pessoa constantemente motivada quando tu sabe o que que ela tá com dificuldades na job de hoje e também o que que ela quer futuro. É como tu falou, são as duas coisas juntas. E aí tu vai tendo conversas dentro do que tu consegue como líder ajuda, ou daqui a pouco, né, indicar que ela fale com outras pessoas que já fizeram aquele tour de carreira, ou dentro da job já estão atingindo aquilo que elas querem se desenvolver em primeiro lugar. E essas conversas elas têm que ser constantes. Não adianta a gente tentar falar sobre isso uma vez por ano. Hoje em dia, o mercado de trabalho como tá, né, Rafa, as pessoas são constantemente abordadas pelo mercado, principalmente vendas, né? O Brasil é uma profissão que está muito quente hoje de vendedor. Então, se tu sabe que a pessoa está se sentindo desenvolvida, chances são de que ela não vai olhar para o mercado, porque ela vai gostar de onde ela está. Então, muito mais do que a job em si ou o salário, é esse sentimento. Por isso que do que tu elencou ali, eu diria que o principal desafio do líder é fazer com que o seu time se sinta desenvolvido constantemente, né? Perfeito, perfeito. E Moni, você fazendo um paralelo com o que você trouxe relacionado a esse equilíbrio pessoal e profissional ali, a importância de todo mundo aí no time de vendas estar bem, estar centrado, estar motivado. A posição de liderança, ela é uma posição de altíssima pressão. Se a posição de venda já é, né? Imagina um líder de vendas que tem que responder por uma meta, quantidade de várias metas ali, né? Como é que você faz no teu pessoal para controlar a tua ansiedade? Porque se é líder de vendas, você tem meta, afinal tem que bater todo mês, né? Então, Uhum, como você lida com a tua ansiedade e o que você aprendeu na tua experiência, né? De temas até mais pessoais, assim, que você faz. Não sei se você pode compartilhar com o uhum. pessoal rotinas diárias tuas ou semanais aí. Ah, é legal, Rafa. Eu compartilho bastante isso com o time, porque eu acho que num ambiente de tanta pressão, a gente tem que trazer leveza. Então, coisas que eu faço comigo mesma ou com o meu time, às vezes eu lembro eles, tipo, eu mandei agora até no Summit, mandei para o meu time, vocês lembraram de tomar água, lembraram de parar e respirar? Então, eu sou aquela pessoa que fica, Bem botaram um mãezona, casaquinho? né? Botaram o casaquinho? Então, assim, eu penso que, assim, se eu acertei na contratação, eu já parto do pressuposto que eu não preciso cobrar a meta de ninguém, que todo mundo do meu time quer bater meta. Então, eu nunca vou ser a pessoa que traz mais pressão para o time e fica perguntando, e aí, e a meta? E o teu forecast, né? A tua projeção? Porque eu acho que eu traria uma pressão a mais do que a pessoa já coloca em si mesma. Então, para Uhum. mim, como líder, é uma prática que eu gosto de fazer com o meu time, é ajudar eles a parar, respirar, encontrar os seus pontos fortes, quando eles às vezes estão, né, mais perdidos, eu sou meio psicóloga do time, de dizer, vamos parar, olhar juntos, né, o que que tem de bom, quais caminhos seguir. E eu comigo mesma, eu não sinto essa pressão, porque eu amo tanto vendas, eu adoro ver o ponteirinho subir ali, assim, não me incomoda. Então, eu acho que tem que ter perfil, tem que gostar, né, Rafa? Porque não é todo mundo que tem, como diz, tem estômago para isso, né? Então, eu gosto do desafio, gosto de ver o ponteiro subir e teve quando eu não bato meta, ou quando eu fico muito longe da meta, como tu falou, tem a soma da meta de várias pessoas do time, eu tenho que lidar com algumas ansiedades que, para mim, hoje eu já aprendi a lidar com uma leveza. É me tratar como eu trato meu time. Então, eu me acolho. Eu falo comigo mesma assim, Mo, tá tudo bem, a gente não conseguiu esse mês, mas vamos ver quais foram os aprendizados, que mês que vem vai ser melhor. Então, eu sou uma pessoa, no geral, muito positiva. Tem gente até que fala que eu sou positiva e otimista demais, mas para mim funciona, porque senão, tu tá numa cadeira de líder de vendas e ser pessimista, eu acho que tu tá na cadeira errada. O gestor Entendi. de vendas tem que sempre pensar que o mês que vem vai ser melhor, porque tu teve aprendizados que tu vai conseguir aplicar. E aí, do Uhum. ponto de vista pessoal, eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho um filho pequeno, né? A escola dele fecha às 5h30, mas as profs ficam até às 18h. Eu tenho que buscar ele na escola. Então, eu alinhei, né, com o meu gestor, olha, às 5h30 eu tenho que fechar meu computador e buscar meu filho, porque senão
literalmente a escola fecha, as profs vão embora, as professoras têm Uhum. vida também. A partir do momento que eu busco meu filho, eu viro a Mônica mãe, que não é a Mônica profissional. E eu zero, literalmente eu zero. Então eu chego no dia seguinte, eu não me sinto culpada, porque eu não dediquei tempo para o meu filho, e eu tô com a minha Uhum. cabeça gerada e cheia de energia para fazer acontecer. E aí eu acabo lidando com a ansiedade assim, sabe? Eu separo durante segunda a sexta-feira, horário comercial, e o meu foco tá aqui. De Uhum. noite, finais de semana, eu vou cuidar de mim, porque cuidando de si que a gente cuida bem dos outros, né? Bom demais. E quando tu perguntou sobre controlar a ansiedade, eu falei isso com um amigo meu, Caio Vidal, também é gestor na RD. Um dia ele falou: eu sou muito ansioso. Eu falei: que bom. Ele: como assim, que bom? Eu falei: os melhores vendedores são ansiosos e os melhores líderes de vendas são ansiosos. Ele: Mo, como assim? E eu falei: se não for ansioso, eu nem contrato. Porque, assim, vendas, a gente tem que ser ansioso, porque a gente tem que querer fazer acontecer e ver quando é que é a próxima call, a próxima venda, a próxima, sabe? Então, eu acho maravilhoso. Eu não acho que a ansiedade é algo que tem que se controlar dentro dos limites saudáveis, obviamente, né? Mas eu passei a ver a ansiedade como uma característica boa para job. Ótimo. Inclusive, eu estou fazendo uma pós de psicologia e É, neurociência, mas eu estou no momento que eu estou estudando muitas emoções, né? E a ansiedade é legal. uma emoção inerente a todo ser humano. E nem é possível você ignorar a ansiedade. Isso não existe. Se a gente não tivesse ansiedade, a gente não seria humano, né? A gente seria um Uhum. robô que não sente, né? Basicamente. É. E até foi legal que eu tive a palestra no Summit, né? Você acompanhou na semana passada e eu estava bastante ansioso. E, e você fala com bastante gente assim que lida com ansiedade, né, no nível extremo, quando você pega esses grandes palestrantes ou, sei lá, pessoas públicas, né, presidentes e por aí vai, todos compartilham que assim é melhor você aceitar a ansiedade e lidar com ela, mas que você vai ter frio na barriga, meu amigo, Hum, com certeza você vai ter, entendeu? Isso é a mesma coisa eu acho que da nossa rotina em vendas. A única certeza que a gente tem é que a cada final de mês e hum. trimestre vai dar aquele frio na barriga. E, cara, é sobre isso, tem que gostar, entendeu, desse negócio, porque vai fazer parte do seu dia a dia, sim ou sim, entendeu? É, eu acho que o exemplo que tu trouxe da tua palestra é ótimo, Rafa, porque para os gestores de venda, principalmente quem ainda não tem o vínculo com a equipe que gostaria de ter, ou a equipe está num momento um pouco mais difícil, para o gestor saber mapear bem isso, eu acho que a ansiedade é um termômetro excelente, porque assim, a ansiedade ela está paralisando o teu time ou impulsionando. Então, no caso da tua palestra, tu ficou ansioso, que bom, porque isso te motivou a escrever a melhor palestra da tua vida porque tu queria ir lá e compartilhar um conhecimento com conteúdo legal. Agora, a pessoa que fica que a ansiedade paralisa, ela trava. Ela não consegue nem escrever os slides, ela não sobe no palco, ela deixa um monte de gente na mão que estava contando que ia ter um palestrante lá, o palestrante de última hora não aparece. Então, assim, tem coisas que, no melhor dos mundos, o teu time confia em ti como líder e te traz as dores. Mas a gente sabe que a realidade de muitos líderes de vendas é que nem sempre a gente sabe tudo que está passando no dia a dia ou na cabeça do IC, principalmente num mundo de trabalho remoto, que tu não vê mais o teu time olho no olho no dia a dia. E a ansiedade é um bom termômetro, porque times de vendas são ansiosos, mas essa ansiedade está motivando ou está Tá paralisando? travando, Está paralisando. travando. Perfeito, perfeito. E, ô, Mani, deixa eu te fazer uma penúltima pergunta aqui para a gente já Hum, direcionar o final do podcast, que é sobre uma diferença comum. Até a gente falou da palestra, um negócio que eu compartilhei lá com o pessoal, que é Sales Enablement e gestão de vendas, né? Principalmente em empresas que já estão mais estruturadinhas, tem um time de enablement. O que fica com a Mônica, o que fica com o Sales Enablement? Como uhum. você faz essa divisão hoje na RD? Tá. Ah, eu acho que a RD é maravilhosa nesse sentido, porque por ser uma empresa do porte que a RD é, a gente tem essas áreas estruturadas e a gente tem um time de Sales Enablement que a gente faz reunião com os gestores de venda, então vem a pessoa de Sales Enablement da área e mapeia com a gente quais são os desafios do mês. E aí a gente Legal. tem alguma rotina que é alinhada, então essas áreas elas têm que andar muito juntas e conversar. Então toda a agenda e cronograma de Sales Enablement é alinhada com o gestor. Primeiro porque, assim, um dos grandes erros de muitas empresas é encher a agenda de vendedor de treinamento e sobra pouco tempo para operação. E aí tu convida para uma one-on-one, para uma reunião de time, para um treinamento, quando vê o vendedor, tá, e que horas que eu vou vender, né? Então, assim, a gente tem que estar muito alinhado com os desafios do mês. Por exemplo, esse mês aqui na RD, a gente teve a RD Summit, já tirou uma agenda do time de vendas. Teve reunião de Service and Sales Week, que é a reunião de revenue, onde a gente junta vendas e pós-venda para falar
né, da continuidade. Então, poxa, vamos diminuir um pouquinho a agenda de enablement aqui. Então, tem o alinhamento sobre agenda e carga horária, tem o alinhamento sobre quais são os conteúdos que o time precisa. Alguns são básicos, então, planejamento do mês, análise do mês anterior para tirar os aprendizados e o pitch do mês. Então, aqui, por exemplo, a gente está falando de um pitch de Black Friday. Então, todo mês a gente tem que ajudar o time a inovar e ser criativo. Então, qual que é o pitch do mês? Sales Enablement pode nos ajudar com isso. E eu conto muito com Sales Enablement para ser um apoio de listening, né, de escutar as ligações do time de vendas para dar feedback e coachability. Eu também faço, eu também escuto e dou feedbacks, né, com base a escutar a ligação de verdade, mas nem sempre dá agenda para escutar a quantidade de ligações que eu gostaria. É Então um eu escuto trabalho que algumas. exige muita energia, né, Moni? Muitas É. horas assim, investidas. Isso. Então, aqui na RD, ao menos, a gente tem uma semanal que vem os gestores com a pessoa de Sales Enablement, e ele nos ajuda porque ele já traz, normalmente, 2 ou 3 ligações para a gente ouvir, de pessoas diferentes, de temas diferentes, e a gente dá todo mundo o feedback junto ali. Então, Sales Enablement, para mim, é uma área que apoia muito até inclusive com quem está entrando na empresa, os primeiros 3 meses, ou eles me apoiam também se eu tenho alguém do meu time que está com dificuldade de performance ou consistência, eu peço apoio, porque daí mais gente ajudando aquela pessoa de vendas, mais chance ela tem de performar de novo. Então, às vezes a gente faz trabalhos parecidos, como ambos escutamos calls, ambos damos feedback, mas Sales Enablement consegue ajudar até ter uma biblioteca de treinamentos e gravações, daí dependendo da dificuldade de cada um, ele sabe orientar onde é que está cada coisa. Eu adoro, Perfeito. assim, acho que se todos os líderes de vendas pudessem ter alguém de Sales Enablement, é sonho de consumo. E para você que não tem alguém de Sales Enablement, tá ouvindo aí, ou tá no caminho de trazer, né, uma pessoa e tá começando com a história de Sales Enablement, a Inside tem uma ferramenta bem legal. Não sei se você sabe, Moni, mas a gente tem uma ferramenta de call review. Então, Ah, já é uma forma super legal para um monte de startup que quer começar a fazer essa rotina de call review, mas tá do zero ali, né? Quer um norte ali. A gente já tem a ferramenta bonitinha, com as competências ali sugeridas. Então, já dá para tirar um bom norte dali, pessoal. que legal, Moni, Rafa, porque chegamos call ao... review ambos fazemos, né? Gestores e Ah, Sales Enablement, então que é o que você maravilha que vocês falou. têm Essa isso. é uma das principais rotinas, né? Que a gente vem em enablement. Uhum. Moni, chegamos ao final, mas no final eu sempre Hum. faço uma pergunta. Você sabe que eu adoro ler, né? Bastante. Eu sempre faço uma pergunta relacionada ao tema aqui de um livro ou um conteúdo queridinho teu aí sobre, nesse caso, gestão, liderança de vendas. Você tem algum conteúdo para compartilhar com o pessoal? Sim, até eu pensei em 2 agora que tu falou, assim, tem um que ele é mais, são 2 livros, mas um ele é mais uma dinâmica que se chama Pontos Fortes, onde a pessoa, e eu já fiz 2 vezes para mim com 2 anos de intervalo, os resultados alguns deram parecidos, outros diferentes, mas ele é autoconhecimento. Eu acho que seja líderes de vendas ou qualquer outras áreas, autoconhecimento é importante. E tu consegue, através de tem uma raspadinha no final do livro, que tu preenche um questionário e ele te diz os teus 5 pontos fortes, o que Ah, que que tu tem legal. que cuidar e que É tipo aquele que de a gente pessoa. fez uma vez, né? Ou não? Fizemos uma vez, aham. Sensacional esse livro. É sensacional, porque ele diz, inclusive, que tipos de pessoas tu tem que se associar. Então, se tu é uma pessoa, às vezes, mais people, tu tem que te associar com alguém que é mais data-driven para, né, juntos ter uma união bacana. Eu gosto de fazer, eu gosto de dar para o meu time também, porque eu acho que o autoconhecimento de si e do seu time é crucial para qualquer operação e time andar. Mas esse é um livro curto, porque como ele é um teste, tu só faz ali os teus 5 pontos, é curtinho de ler. E tem um outro que se chama O Coach de $1 trilhão, que é um coach que ele deu coaching para grandes empresas. Eu não me lembro agora quais, talvez será Facebook, Google, me fugiu agora. Mas ele deu coaching para os C-levels dessas grandes empresas, por isso que de $1 trilhão, porque as empresas para as quais ele deu coaching faturam bastante. Então, tu pega ali o que um coaching está dizendo para os C-levels das maiores empresas, e aí eu acho que para quem quer gestão, ele é bem bacana. Legal, não conhecia esse, anotei aqui para trazer pro acervo da Insight. Ó, Muito show. raro um livro que tu não conhece, hein, Rafa? Não, tem muitos livros que eu não conheço, né, mãe? Mas esse, sem dúvida, parece ser bem legal. E esse primeiro eu já assino embaixo, que eu já fiz o exercício, e é muito legal o pós, né? Que você faz o Uhum, exercício e depois tem uma discussão com o time sobre os perfis, isso é super produtivo. é. Moni, papo muito legal, vários insights valiosos aí contigo. Queria te agradecer Hum, novamente pela participação no nosso podcast. Foi muito, muito bom te ter
Deixa um abraço aí para os nossos ouvintes e não sei como o pessoal pode, né, chegar até a Moni, teus canais, quem quiser saber mais da RD ou algum apoio teu de bench, enfim. Tá, obrigada, Rafa. Não, foi um prazer estar aqui, adorei, né? Obrigada de novo pelo convite. Esse é um papo que eu adoro falar. Quem quiser pode me buscar, né, no LinkedIn, Mônica Bruel, trabalho aqui na RD na área de gestão de vendas via agências, então caso alguém que esteja ouvindo seja agência parceira, já sabe que tem meu contato, e quem não for, estou super aberta, porque falar sobre liderança de time de vendas eu adoro, e me inspirei em muitas pessoas. Tu é um líder que eu admiro bastante, né, Rafa? Os meus líderes atuais da RD também. Então, acho que o networking que Florianópolis me propiciou, porque eu sou gaúcha, né? Então, assim, a minha vinda para cá e a minha paixão pela job tem muito a ver com as pessoas que cruzaram meu caminho, que eu admiro e troco muito. Então, eu sou apaixonada por trocar, fico aí à disposição caso alguém queira entrar em contato. Espero ter ajudado, espero ter trazido aí um pouquinho de luz para quem está escutando o podcast. E parabéns pela iniciativa aí, Rafa. Está indo bem legal os teus podcasts. Louca para ouvir os próximos já também. Ajudou demais e te agradeço bastante porque é recíproca e eu tenho certeza aí que o pessoal que está nos ouvindo, lideranças tanto júniores, né, que estão começando na cadeira, ou mais seniors, vão tirar muitas dicas práticas que você nos trouxe hoje. E para você que está ouvindo o Inside the Sales, fica ligado aí que tem bastante episódio por vir. Muito obrigado pela sua audiência e aquele abraço.